e exportação, CID Combustíveis e ICMS Combustíveis. O que me preocupa muito para a sua prova não é nem saber essas 6 exceções, porque isso realmente não é algo difícil. Se você baixar as minhas musiquinhas da internet, você acabará fixando com grande facilidade essas exceções. O que é mais preocupante para a prova é você compreender bem como é o funcionamento dessas exceções. Nos 6 casos, nas 6 exceções, primeira coisa importante, somente a alíquota pode ser modificada por ato do executivo. Nunca a base de cálculo. Não há caso no direito brasileiro em que a base de cálculo possa ser modificada por ato do executivo. Base de cálculo é só por meio de lei. As 6 exceções são para modificação de alíquotas, do percentual utilizado pelo legislador para fixar o valor do tributo. Sempre do percentual. As 6 exceções são para modificação de alíquota. Outro detalhe importante. A Constituição fala em modificação, em alteração das alíquotas. Não fala em criação das alíquotas por ato do executivo. Isso significa que a criação da alíquota só a lei pode realizar. Então, funciona assim. O legislador fixa um patamar mínimo e um patamar máximo. Depois, o ato do executivo pode modificar a alíquota dentro desses índices mínimo e máximo. Por isso, não deixe o examinador te enrolar no dia da prova. As 6 exceções ao princípio da legalidade permitem a modificação da alíquota por ato do executivo e nunca a criação da alíquota. Outro detalhe absolutamente fundamental. Antigamente, na prova da OAB, e aí você pode considerar isso há uns 6, 7 anos atrás, as exceções ao princípio da legalidade caíam sempre por meio da ideia de que era o decreto, o ato do executivo capaz de modificação dessas alíquotas. Agora, a prova está mais sofisticada. Os últimos exames têm sido exames mais difíceis do que aqueles historicamente existentes. Por isso, você tem que saber mais do que isso. Não adianta aguardar que o decreto modifica essas 6 alíquotas. É melhor você guardar que é o ato do executivo. Por quê? Para cada uma dessas exceções, a espécie de ato do executivo capaz de modificar a alíquota sofre alterações. Em relação ao IOF e ao IPI, quais são os atos do executivo que podem ser usados para modificação das alíquotas? IOF e IPI podem ter alíquotas modificadas por, em primeiro lugar, decreto presidencial. Lembre que o decreto é um ato privativo do chefe do executivo, o que no âmbito federal significa dizer um ato privativo do presidente da República. O presidente pode modificar as alíquotas do IOF e do IPI por decreto. Além do decreto, é possível também a edição de uma medida provisória. Medida provisória, isso mesmo, modificando as alíquotas do IOF e do IPI. Por que pode ser uma medida provisória? Porque a medida provisória é também de competência do presidente da República. Então, é como se houvesse uma fungibilidade. Os 2 atos são de competência do presidente. Se ao invés de eles pedir um decreto para modificação da alíquota, ele editar uma medida provisória, eu considero que essa MP produzirá efeitos de decreto. Importante. Essa medida provisória que modifica as alíquotas do IOF e do IPI não produz os efeitos regulares de uma medida provisória comum. Ela não é uma medida provisória com força de lei,
submetida à anterioridade normal das MPs tributárias. Ela será uma medida provisória recebida como decreto. E você pode até pensar assim, ela será formalmente uma medida provisória, mas materialmente um decreto. Então, IOF e IPI, as alíquotas podem ser modificadas por medida provisória ou por decreto. No caso do imposto de importação e do imposto de exportação, os atos são em maior quantidade. No caso do imposto de importação e do imposto de exportação, as alíquotas podem ser modificadas por decreto, por medida provisória recebida como decreto, e atenção para a novidade, e também por portaria ministerial. É isso mesmo. A jurisprudência vem consagrando a possibilidade de uma portaria ministerial modificar as alíquotas do imposto de importação e do imposto de exportação. Isso é uma grande novidade, porque a portaria não é ato do presidente da República. A portaria é um ato de ministro. Então, a jurisprudência tem aceito que um ministro receba do presidente a delegação para modificar por portaria as alíquotas do imposto de importação e do imposto de exportação. Resumindo, IOF e IPI, os atos do executivo que modificam a alíquota, podem ser o decreto e uma medida provisória. No caso de importação e de exportação, os atos podem ser um decreto, uma medida provisória recebida como decreto e também uma portaria ministerial. No caso da CID Combustíveis, pode ser um decreto presidencial que modifica a alíquota ou uma MP recebida como decreto. Mais complicado é o caso do ICMS Combustíveis. Porque o ICMS, como você sabe, é um imposto estadual, não é um imposto federal. Então, não seria um ato do presidente da República, o chefe do executivo federal, que teria a possibilidade de modificação dessas alíquotas. É por isso que na CID Combustíveis, o ato do executivo que modifica a alíquota é um convênio celebrado entre governadores de estado. Resumindo, no caso do IOF e do IPI, os atos do executivo são decreto, medida provisória recebida como decreto. No importação e no exportação, decreto, medida provisória e portaria ministerial. CID Combustíveis, decreto e medida provisória. E ICMS Combustíveis, um convênio entre os governadores. Um outro detalhe importante. Qual é o limite que o ato do executivo encontra para a modificação dessas alíquotas? Interessante. No caso do IOF, do IPI, do imposto de importação e do imposto de exportação, a Constituição fala que o ato do executivo pode alterar, modificar a alíquota. Ou seja, dentro dos índices mínimo e máximo, o presidente da República, ou eventualmente um ministro, pode manobrar a alíquota à vontade. Subindo até o patamar máximo, descendo até a metade, subindo mais um pouquinho, voltando a alíquota para o patamar mais baixo. Modificação é uma manobra mais ampla. Já no caso do ICMS Combustíveis e da CID Combustíveis não é assim. No caso do ICMS Combustíveis e da CID Combustíveis, a Constituição não fala em modificação da alíquota. Já no caso da CID Combustíveis e do ICMS Combustíveis, a Constituição fala que o ato do Executivo poderá reduzir e reestabelecer as alíquotas. Reduzir é diminuir a alíquota. Restabelecer é devolver ao patamar anterior. Então, no ICMS Combustíveis e na CID Combustíveis, a competência dada ao Executivo é menor.
Enquanto que nos 4 primeiros casos, IOF, IPI,